Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ternários Talks, onde a gente vai falar mais um pouco aqui sobre tecnologia, inovação, sociedade, basicamente sobre tudo. Hoje a gente está aqui com o Daniel Pedroso e ele vai falar um pouco aí da trajetória dele. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Elô. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, falando um pouco sobre mim, né? Eu sou executivo de tecnologia, inovação, transformação digital. Eu tenho aí uma jornada de mercado com mais de 18 anos, né? De 18 anos. E eu passei por muitas organizações, assim, líderes do mercado do setor, né? Então acho que eu posso dizer assim que a minha carreira começou mesmo nos Estados Unidos fazendo meu segundo grau, porque lá eu tive um amigo que o irmão dele tinha feito tecnologia. E aí, discutindo, conversando com ele sobre como é que era esse mundo, ele me conta que era maravilhoso. Ele morava em Chicago, morava na cidade chamada Tallahassee, na capital da Flórida. E aí ele foi contando como é que era a experiência dele. Inclusive, ele era o irmão mais novo desse amigo meu. E eu achei que no máximo volto para o Brasil, termino meus estudos e já parto por esse caminho. E aí eu me formo em Sistema de Informações pela Federal do Rio. E depois eu fui seguindo essa carreira, assim, de engenheiro de software, né? Pelo mercado. Aí passei por Petrobras, IBM, Oi. E aí eu acabei ficando também na Vale, né? Eu entrei na Vale, fiquei quase 10 anos na Vale e trabalhei por várias transformações, né? Então, já fiquei na área de arquitetura, gestão de projetos, e aí participei de várias transformações interessantes, foi a transformação da cloud, do agile, da indústria 4.0 e depois da inovação. Então, na inovação, a gente tinha uma torre de inovação com hub de inovação, laboratórios digitais, desenvolvimento de processos de inovação, tinha os MVPs, as provas de conceito. A gente, enfim, desenvolveu várias coisas interessantes para o setor de mineração, né? E aí, depois eu fui para a consultoria, depois de quase 10 anos de Vale. Eu achei interessante, assim, também mudar um pouco do foco. E aí trabalhei com vários mercados, setores e setores também, e modelos de negócio que me inspiraram muito para poder desenvolver cada vez mais inovação e tecnologia, né? E depois eu fui para o agronegócio, fui head de inovação da Syngenta Sementes, Brasil e Paraguai. E depois eu estava no Grupo Silvio Santos e eu tenho uma consultoria, e aí fui para a minha consultoria para desenvolver meus projetos, mas também fui chamado para uma startup. Hoje eu sou o CIO da Ents Studio, né, que é uma venture builder. E a gente, então, tem uns modelos de negócio bastante interessantes aqui que eu posso, durante a nossa conversa, compartilhar. Mas hoje é isso. Hoje eu estou como esse associado da startup. Eu também tenho a minha consultoria, onde eu dou mentoria para executivos. E desenvolvimento de plano de negócio também, casos, estratégias. E estou nesse mercado desde então. E sabe o que é curioso? Você falou que você dá mentorias, né? Uhum. Eu não sabia disso. E pelo nosso papo aqui, falei, cara, se ele não dá a mentoria, ele tinha que dar. Eu vejo assim, eu acho que a mentoria ela foi muito fluida, porque quando eu comecei a ter, vamos dizer assim, posições de liderança, eu entendi o chamado da questão das pessoas. Não foi a questão das metas nem dos processos, mas olhar o contexto humano. Porque eu entendi que era no contexto humano, e aí usar uma palavra meio forte, mas na política interna da organização, né? Do modelo que era regido a organização, dessa organização, eu entendi quem eram os stakeholders. Eu fiz como se fosse um mapa de interesse das pessoas, né? Pelo menos na minha cabeça. E aí eu comecei a trabalhar liderando, inspirando, vendendo o meu propósito, vendendo o propósito do escopo do projeto ou do programa. E isso fez com que, engraçado, eu nunca nem separei naquela época gerações. Eu tive de todo tipo de gerações, desde mais novos a mais velhos do que eu. E também da minha idade na época. E eu fiz um plano único e eu acho que, independentemente da geração, acabou acontecendo para todos. E aí eu consegui sempre entregar os resultados que esperava. Na verdade, até excedemos os resultados que a organização sempre esperava, né? E com isso, nesse intervalo, durante esse trabalho de projetos e programas e tudo mais,
muito eu tive que sentar com pessoas. E o que mais me chamou a atenção nesse trabalho foi ouvi-las mais do que falar. Então, quando eu ouvi, eu entendi o modelo mental. Eu entendi as aspirações. Eu entendi as aptidões. Eu entendi o que impedia de seguir em frente. Às vezes, o que impedia de seguir em frente não era um conhecimento técnico. A pessoa também tinha. Mas era algo que bloqueava ela de absorver aquele propósito, vamos chamar assim. E muito desses nós eu tive que desatar. E aí, desatando, respeitando esse tempo também e as pessoas, eu pude pegar onde ela melhor se encaixava com a sua habilidade e conectar junto com as demais. E a gente montou um organismo, eu montava um organismo, e desse organismo eu simplesmente esperava o resultado. Meu papel era monitorar, obviamente, buscar cada vez mais o retorno do investimento, né? E advogar, vamos chamar assim também, para a alta liderança, o trabalho que estava sendo feito, né? E durante esse processo, eu cheguei a ponto de, por exemplo, eu tinha uma meta X, a gente fez 2 vezes o que a meta esperava, sabe? Foi. Então, assim, teve vários bons resultados. Além de bons resultados, eu tive uma ascensão interessante de mercado também, onde que eu pude apresentar cases do caso, fui convidado para falar e tal. Então, esse trabalho de mentoria eu já venho executando e nem percebia. E aí, quando eu tenho sempre meus liderados, minhas equipes, né, eu sempre gosto de fazer um pouco desse trabalho também. Porque é algo que é quase um chamado para mim. E eu gosto de ver pessoas tendo sucesso, sinceramente. Porque se elas têm sucesso, eu teria também. Quando a gente está no mesmo time, obviamente, né? E foi aí que eu comecei a fazer isso e, de repente, um colega me falou... Na verdade, eu fui chamado para dar mentoria, né? Um amigo me chamou e falou, Daniel, eu preciso da sua ajuda. Eu tô aqui numa organização X. E aí eu pensei, bom, ele vai querer um plano estratégico, né? Um business plan, vai querer um roadmap, vai querer alguma coisa desse sentido um pouco mais técnica, né? Aí ele, não, eu preciso de mentoria. E não era para ele, era para um grupo X de executivos, inclusive, que ele estava trabalhando. E aí uma coisa foi levando a outra e hoje eu faço isso também. E para mim é muito gratificante, assim, poder ajudar pessoas, né? E aprender também. Né? Não tem como você dar, você também tem que... Você acaba recebendo. Uma E troca. isso vira assim, um ciclo muito interessante que você também vai, além de aprender, você vai reestruturando os seus pensamentos, a sua experiência e tudo mais, e depois você aplica melhor para um novo cenário, né? Para novas pessoas. A gente vai evoluindo. É muito interessante. Eu não sei, assim... A impressão que eu tive é que esse é seu propósito, assim. Esse é seu chamado. Eu acho... Porque é tão natural a forma como você fala, os conselhos, e realmente você sabe ler as pessoas e as situações pelas experiências que você estava me contando aqui. Não é só uma questão de leitura de pessoas, mas assim, não adianta eu, por exemplo, ler muito bem você, mas não entender o que você faz, sabe? Então, eu preciso... Quando eu entendo como você opera e os seus desafios e onde você quer chegar, mas eu também consigo dominar aquilo que você faz como tema do seu trabalho, eu junto os dois. Porque aí você vê propósito, certo? E aí a gente discute, aprende e é alguma coisa que temos um tema em comum que a gente pode atingir esse objetivo, né? A gente quer atingir o objetivo do tema. Então, no meu caso, é tecnologia, inovação. Eu venho de alguns setores, como eu falei, já vim de agro, mineração, telecom, né? Multidisciplinar também, né? Eu tive que muito me adaptar e aprender rápido, né? Multidisciplinar. Eu tive que me adaptar e aprender rápido. Então, assim, isso acaba ajudando bastante a desenvolver aí um trabalho que o outro lado vença, né? E eu também consigo absorver e aprender. E, obviamente, fica também as alianças, né? Isso é muito interessante das alianças das pessoas. Genuínas. Genuínas. Por exemplo, a gente teve aqui, a gente estava falando um pouco agora, antes da gente começar, de qualquer umas meia hora, talvez, falando, né? Foi. E a gente trocou boas experiências, eu expliquei algumas coisas que eu acho, pelos pontos que você me trouxe. E eu falo de mim, eu criei um bom relacionamento com você. Uma conexão muito boa. Muito boa. Daqui a gente já é um contato para sempre. Com né? certeza. É isso que eu acho interessante. Então, assim, eu acho que todo líder ele tem que ter esse papel. Você sempre pergunta, nossa, esse é seu chamado. Olha, eu vejo assim,
Nos meus 60 anos, 70 anos, eu faço isso. Só isso. Todavia, eu prefiro fazer isso dentro da minha profissão ainda. Até porque eu acho que essa é uma peça fundamental para o atingimento dos objetivos de uma organização, né? E pouco se vê isso em executivos que têm esse tempo e esse papel de levar esse trabalho junto aos seus liderados para ajudar no engajamento, para ajudar no alvo a ser atingido, para trazer a visão da organização junto à estratégia da sua área, né, do seu tema. E porque no final das contas são pessoas, né? É o ativo mais tangível, na minha opinião, de qualquer organização são as pessoas, né? Não quer dizer que assim uma idolatria às pessoas. A gente tem que entender que nós trabalhamos com uma organização e quando a gente fala organização é um organismo também. Então cada um tem o seu papel. Sim. Se você tem ali alguém que não está exercendo bem esse papel ou um câncer, aquilo tem que ser retirado. Caso contrário, todos perecem. Então a gente tem que também saber dividir isso. E é importante que quem está ali dentro também, como liderado e tudo mais, entende que ele também não está atingindo seu papel, o que ele também pode fazer para melhorar? O que ele pode fazer para poder jogar junto, colaborar, co-criar, se ressignificar, né? Ou até mesmo pensar no seu próximo passo. Eu já vi muitas pessoas que não se adaptaram mais à cultura daquela organização, à cultura da equipe, ao alvo a ser atingido, e falou, não, eu não quero seguir para esse caminho, eu vou ficar muito feliz indo para outro caminho. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que o importante é ficar o contato, a amizade, né, a parceria, e porque esse mundo é um mundo, parece grande, mas ele é muito pequeno, né? Eu falo que o mundo é uma grande cidade pequena. Ele é. A gente só precisa entender onde estão também as arestas, né? Para a gente poder também não avançar demais e cair do outro lado. Mas a gente precisa estar permeando sobre esse caminho. E assim, uma das coisas também na minha carreira que eu recomendo e eu indico para todos, independentemente do que aconteça, você tem que sempre ser grato, sabe? Se você perguntar, nossa, toda a mentoria que você deu, todo o ensinamento que você deu, toda a liderança que você exerceu, você saiu sem nenhum tipo de problema, mácula? Não. Eu já tive vários casos que não foi positivo o relacionamento, mas eu nunca fiz o caminho, nunca virei a mesa, né? Onde que eu ataquei, onde que eu aproveitei o conhecimento que eu tinha para... Não, eu sempre fiz o que era certo, que sempre segui por ética. E no final eu agradeço. Até porque isso é perversidade, né? Eu acredito que isso é perversidade. Quando você, em algum momento, você tem um conhecimento, uma informação e em algum momento aquilo, você pensa em usar aquilo contra outra pessoa porque a situação não está favorável para você, para mim isso já é perversidade. Porque se eu confio em você, se eu estou tendo uma relação de amizade contigo, ou de parceria que seja, ou qualquer relação próxima, né, que seja, a gente troca informações em confiança. E se em determinado momento eu fiquei brava com você, tal, eu vou lá e vou esculhambar e vou trazer tudo à tona. Para mim, isso é perversidade, sabe, Pedro? É complicado. Eu gosto muito do Simon Sinek, né? Começa pelo porquê. E ele conta uma coisa muito interessante. Ele tem um trabalho muito forte com os Navy SEALs americanos, né? Os Navy SEALs. E lá, ele conta que, assim, boa parte dos seus amigos são generais, né? São alta patente, né? E ele diz que é um perfeito exemplo de colaboração e cocriação. Porque isso que nós conversamos agora é inadmissível naquela cultura. Por isso que eles dão certo, por isso que eles têm sucesso em suas missões. Porque no final das contas, é um grupo. A gente, por exemplo, vamos falar do ágil. Ou nem falar tanto do ágil. As empresas estão, independente de ágil ou não, as empresas estão montando esse cenário. Os famosos squads. Né? O que é um squad? O esquadrão são onde você tem pessoas, né, com patentes e papéis e responsabilidades diversas. É multidisciplinar, mas todos estão convergidos a um objetivo em comum. E no caso de uma força armada, o sucesso tem que ser garantido. O grupo precisa fazer tudo para ter sucesso, para atingir o alvo, né? A gente gostou de copiar, mas a gente não vai à sua profundidade como
do exemplo que a gente puxou. E ele conta isso sobre essa questão dos Navy SEALs e como eles se organizam para isso, né? E eu gosto muito dessa analogia porque traz ali um sentimento onde que cada um pode contar com o outro, cada um complementa o outro. Pega, por exemplo, um squad, que, como a gente estava falando, um time multidisciplinar, um time de desenvolvimento, né? Se todo mundo for só desenvolvedor, você não entrega o produto. Não. Se todo mundo for Só gerente. só gerente, também não entrega. Não. Se todo mundo for um engenheiro, não entrega. Um DBA, não entrega. Então, só QA, não entrega. Não entrega. QA. Então, não entrega. Nada contra o pessoal de QA, pelo amor de Deus. Eu acho eles ótimos. Mas não entrega. Então, assim, você precisa ter os diferentes para se complementar, porque o produto ele foi construído em cima de todos esses conhecimentos para atingir o objetivo do cliente. Sim. Né? Um produto que não atinge o objetivo do cliente, ele... Eu gosto de uma frase que diz... Quem disse essa frase? Eu vou lembrar do autor, mas ele diz o seguinte: a pior coisa, não sei se foi Peter Drucker, mas ele diz o seguinte: a pior coisa é desenvolver aquilo que nunca deveria ter sido criado. Porque se alimenta um monstro. Né? E o problema é que a maioria das pessoas desenvolve algo para ninguém, para não atingir o objetivo de nada. Então, aí é que tá, né? Eu já percebi isso. E isso me deixa muito, assim, tensa, sabe? Eu fico questionando, achando até que o problema sou eu. Eu falo assim, gente, não tem lógica nenhuma isso que está sendo feito. Pois é. Eu acho que também tem vários pontos fracos nessa história, né? Porque talvez nós temos... Uma das coisas que eu acho também importante é que quem está prestando serviço ou quem quer desenvolver um produto, quem quer atingir o objetivo do cliente ou atingir o job to be done de alguém, ele precisa saber fazer as perguntas certas. A gente espera muito que quem tem a dor compartilhe a dor. De uma forma clara, certo? Vou dar um exemplo do médico. Quando a gente vai no consultório, a primeira coisa que o médico faz, o que ele faz? Ele te pergunta o que você está sentindo. Certo? Só que ele é muito objetivo, pragmático. O que você está sentindo? Às vezes você nem sabe dizer, né? Você não sabe, mas você vai falando. Você vai jogando o que você consegue jogar, o que vem na sua cabeça, né? Só que é o seguinte, ele não fez uma pergunta muito, vamos dizer assim, completa. Ele simplesmente jogou o que você está sentindo. Aí, baseado no que você fala, ele fica estruturando. De tanto que a gente vai no médico, a gente já acha que isso é a forma de perguntar. E quando a gente chega no mundo corporativo, ou no nosso caso, que a gente quer entregar valor ao cliente, a gente pergunta, qual é o seu problema? Se você só parar aí, acabou. Você não consegue, você não vai conseguir capturar o que realmente ele sente. Porque às vezes ele vai explicar no modelo mental dele, nas informações que ele tem, experiência que ele tem, mas não necessariamente vai te dar clareza do que ele precisa. Sim. Às vezes ele explica uma coisa que não tem nada a ver com o que ele está sentindo. Ou nada a ver com a dor que ele tem, vamos chamar assim, né? Ou com o objetivo que ele quer atingir. Então nós, provedores de soluções, vamos chamar assim, a gente precisa saber fazer as perguntas corretas, as perguntas inteligentes, né? Para que a gente consiga capturar dali e processar e compilar aquela informação. E, de novo, temos ainda que voltar para o cliente para confirmar: esse é o cenário, esse é o problema, é esse o objetivo que você quer atingir, né? Essa é a dor que você tem, esse é o seu job to be done, que você não está conseguindo exercer no seu dia a dia. A gente precisa fazer isso. Eu vejo, vou olhar pelo lado, vamos dizer assim, os latinos. Nós que somos aqui, falamos português, o pessoal também da América Latina, a gente é muito quente e tudo mais, a gente é mais humano, assim, mas a gente não tem muita paciência para perguntar. Os americanos... É verdade. Eles são bem detalhistas. Eles vão trabalhar um planejamento profundo. Eles vão trabalhar com as perguntas corretas. Eles vão passar um bom tempo nesse processo. Porque eles sabem que quando chegar à execução, ela tem que ser straightforward. Ela tem que ser direta. Ela tem que atingir o objetivo. Se não tem como atingir a missão, não vale a pena. Não tem esse atingir parcialmente. O que importa é o esforço. Não, isso não importa. O que importa é você ser vencedor.
E nós não temos esse... Nós queremos passar mais tempo executando do que planejando, do que fazendo as perguntas corretas. E isso é um dos problemas, por exemplo, nas startups. As startups são apaixonadas pelo modelo que ela está desenvolvendo, pela ideia que ela tem. E é um grande problema você se apaixonar pelo produto, pela ideia. Né? E no final das contas, ele acha que meia dúzia de pessoas, ou os familiares, ou sei lá, assim, as pessoas mais próximas, ou um volume de pessoas que não foi o adequado para testar a ideia. Né? Ele acha que isso é o suficiente e falou, eu quero executar, vamos para a execução, porque executar é o que importa. Mas não é um trabalho repetitivo. Ele deve ser interativo e incremental no contexto onde que a cada repetição que você faz, você tem um resultado, você avalia ele e você vê o próximo resultado. Aí você constrói em cima, é uma coisa incremental. Exatamente. Ou pivotacional. Você vai pivotar aquilo, se deu certo não, vai para um outro caminho. E a gente aprende muito isso em gerência de projetos. Exatamente, mas nós negligenciamos essa primeira etapa, né? Eu acho engraçado também, às vezes você está no momento da sua iniciativa, seja lá qual for, e aí você está planejando e passa um tempo, né? Algumas pessoas vão chegar para você e falar assim, ainda planejando? Até agora? Quando é que vocês vão executar? Quando é que eu vou ter minha primeira entrega? Então, por isso que... E nós entendemos, às vezes, a maioria das pessoas entende assim, se ele está executando, está com a mão na massa, ele está trabalhando. Agora, se ele está se reunindo, também eu tenho minhas críticas em relação a certas reuniões, tipos de reuniões, mas se ele não está se reunindo, se ele está levantando requisitos, se ele está planejando, se ele está fazendo mapeamento de risco e tudo mais, isso não é trabalho. Isso é. Um bom planejamento vai garantir uma excelente execução. Mas também não dá para, né, você também ficar ali horas, ou não vou dizer horas, mas assim, gastando um tempo precioso também nisso. Você também tem que ser bastante disciplinado, né, para fazer um trabalho adequado. Isso requer experiência, requer pessoas certas no momento certo, o time correto para aquilo também. E requer também conhecimento, né? Coisa que, claro, a experiência traz conhecimento, traz, mas não é tudo também. Como também não é tudo só uma vida acadêmica, né? Não é uma vida só de estudo, você tem que juntar os dois, né? Para fazer isso acontecer. Por isso que eu gosto muito do equilíbrio dos dois. Eu sou uma pessoa que vivo estudando, vou chamar assim, né? Eu tenho várias certificações, não vou aqui falar um número para não ficar feio, mas assim, eu tenho bastante certificações. Pode no meu LinkedIn que tem lá. Eu tenho muitos cursos, eu tenho MBA, eu tenho graduações, né? Então, assim, e quer fazer outros, né? Pelo que você estava falando. A gente estava falando sobre isso, quero fazer mais. Enfim, porque eu acho que o conhecimento, para mim, é ferramenta. Né? E é onde que eu consigo escalar meu projeto. E eu acho que é uma coisa bacana o conhecimento, é onde que é onde que eu trabalho muito na minha... Como é que eu posso dizer assim? No meu mundo. Porque no conhecimento, quando se gera conhecimento e você começa a planejar e pensar, não tem barreira, não tem limitação. Né? Então, dali você entra num mundo muito interessante de criatividade. E uma das coisas que eu aprendo muito sobre criatividade também é em casa. Porque quando eu estou estudando, a gente hoje estuda mais em casa do que vai nas organizações, né, nas instituições de ensino, mas eu aproveito também o meu tempo em casa para aprender no meu dia a dia com a minha família. Eu tenho filhos e eu tenho três crianças maravilhosas e o que eu aprendo de criatividade com eles, sabe, é incrível, assim. E eu gosto de jogar desafios, assim, para ver como é que eles lidam. E uma das coisas também de um bom líder, ele tem que ser muito observador. Por exemplo, eu sou um líder na minha casa, né? Eu tenho meus filhos, eu crio os meus filhos. Sim. Então eu começo a observar como eles processam, como eles pensam, cada um é diferente, eu entendo como é o papel de cada um, como eles se complementam. Na vida corporativa é a mesma coisa, na vida de liderança é a mesma coisa, né? Por isso que eu acho importante muito que o líder ele tem que ter também a sua capacidade de, além de inspirar e direcionar todos a um propósito comum, mas da famosa escutativa e também da observação. É fundamental para a gente entender pensamentos, modelos mentais, estereotipos, sazonalidade, né, como as pessoas estão em determinados momentos no timing, né, e seus conhecimentos, para você entender como você deve ajudar essas pessoas a atingirem o objetivo com as ferramentas adequadas, né. Você tem um nome muito forte, né, Daniel? Daniel, tenho certeza que todo mundo remete ao Daniel na Cova dos Leões. No mundo corporativo,
muitas vezes a gente também fica na cova dos leões. Sim, é verdade. Quem falar que não está vivendo no lugar errado. Porque todo mundo passa por isso, com certeza. Em algum momento da carreira passa. E você acha que... Você falou aí algo muito exótico, vamos dizer assim. Que não é só a experiência que vai te moldar a ter esse conhecimento, essa sabedoria. Que, para mim, você é uma pessoa, além de ser inteligentíssima, uma pessoa de uma sabedoria muito vasta. O que você acha que molda as pessoas? O que você sente, se é que você sabe, consegue identificar isso, que te moldou para chegar nesse nível de maturidade intelectual, maturidade emocional, para aplicar? Eu acho que são as experiências e o quanto que você arrisca. Eu arrisquei bastante na minha carreira para chegar onde eu cheguei. Eu não sei se é por natureza ou por observação também, mas eu não sou uma pessoa muito adepta à zona de conforto. Ah, Assim, eu adoro uma zona de conforto, não me leve a mal. Uma rede é ótima, né? Mas ela tem que ter prazo de validade. sim. Né? Então eu acho que quanto mais experiência você tiver e souber processar essa experiência, porque tem pessoas que têm experiências, elas passam por uma determinada experiência, até às vezes ela não provoca aquilo vem acontecer, porque existem duas coisas que são certas na vida do ser humano e as duas começam com M, é a mudança e a morte. Isso é fato. A mudança sempre vai ter. É a morte, uma hora ela chega. Né? Então, a mudança vai chegar. Quando ela chegar, o que você fez para processar aquilo? O que você aprendeu com aquilo ali? Ou você simplesmente buscou o máximo, o seu máximo para poder sair daquela mudança e voltar de novo para a zona de conforto? Você passou por aquela mudança murmurando, reclamando, não via a hora de acabar e deu graças a Deus que acabou e você não quer nem mais pensar no que aconteceu. Tem uma frase que eu gosto muito de uma pessoa que eu ouvi dizendo o seguinte: nunca desperdice um bom deserto. Uau. O que você está aprendendo? O que você aprendeu com aquele deserto? Sabe por quê? Porque todo deserto acaba. Sabe por que acaba? Não existe um deserto que não desemboca no mar ou num rio. Não existe. Se você olhar, né, pelo menos que eu ouvi dizer que é isso. Mas se você olhar, por exemplo, geograficamente, todos desembocam em algum lugar. Até porque a Terra é cercada por água, né? Então, sempre vai desembocar. E uma hora ele vai acabar. O que você aprendeu com ele? Então, se você não consegue processar e também ter um domínio próprio, essa é uma coisa muito importante também, né? Claro que quando você passar por situações bastante de muita pressão, vai exigir um pouco de você, vai despertar algo em você que às vezes você não conhecia. Normal. E você tem que saber lidar com aquilo para você também desenvolver mais o seu coeficiente emocional. Né? E você tem que absorver esses conhecimentos para você poder aplicar eles no seu dia a dia para que você tenha a sua vitória. Né? E você atinja ali o seu objetivo. Então, assim, eu vejo que as experiências, elas são riquíssimas. E a experiência, ela também pode ser garantida no meio acadêmico. Para você ter uma ideia, eu já me mudei, acho que 18 vezes. Nossa. Mas eu me mudei 18 vezes porque eu sou filho de militar. Meu pai já é aposentado. Então, a cada 2 anos, a gente se mudava. Então, eu mudei do norte ao sul do país, né? E morei fora, né? Eu fiz o high school nos Estados Unidos. Então, já viajei bastante também. E você foi sozinho? Fui sozinho. Fui com 15 anos. Fui com 15 anos. Então, assim, eu tive muitas escolas. Eu estudei em 3 universidades diferentes. Né? Na verdade, 4. Tantas mudanças. Conheceu muitas culturas, porque o Brasil é... Conheci o Brasil no exterior, né? Trabalhei também com gente de outras nacionalidades, então isso, acho que pela vida cigana que eu tive, conhecer muitas pessoas, eu consigo
dizer assim, conversar com pessoas, né, de outras culturas e me envolver, né, profissionalmente melhor com outras pessoas e estabelecer uma boa comunicação, né? Então, com isso, eu tive muitas experiências e levei isso para minha vida profissional, né? Então, eu acho que... E quando eu fui olhando para a questão acadêmica, eu estudei em universidades diferentes. Cada universidade era uma cultura diferente, pessoas diferentes, estados diferentes. Não fiz o mesmo curso. Eu comecei com ciência da computação, eu fui para 3 universidades com ciência da computação, depois eu fui para sistema de informações na 4ª. Então eu estava, por exemplo, mesmo indo para universidades diferentes, com culturas diferentes, mas o curso era o mesmo. Eu sabia a grade que eu tinha que ter, eu sabia as cadeiras, eu sabia o conteúdo. Quando eu fui para sistemas, foi um pouco diferente. E para uma outra universidade, da qual eu me formei na Unirio. E nela, eu tive que muito me adaptar. Então, assim, mas o que me fez ter sucesso e concluir o meu curso, né, de uma forma boa e com excelência foi porque eu consegui absorver uma experiência anterior e, né, eu tive gerei um conhecimento e da qual eu apliquei. Eu não recetei tudo. E eu apliquei nessa segunda oportunidade. Então, no mundo acadêmico, você também consegue ganhar experiência, né? Independente, né, de onde você tá, você ganha muita experiência. Eu acho que isso é fundamental. E agora, você pode ter experiências boas e ruins também, né? Eu, por exemplo, eu já tive ótimas oportunidades. Eu chamo de ótimas, na época não era. Porque eu tive péssimas experiências. Com projetos, pessoas, modelos de negócio, péssimas. Mas graças a elas que eu descobri o que não deveria fazer. Como não deveria aplicar. Como não deveria pensar e como não deveria endereçar. E eu sou muito grato por isso. Na época, eu também fazia minhas murmurações. Achava que não aguentava mais aquilo. Queria sair logo daquele negócio. Mas eu sou muito grato. Eu acho que também o fato da gratidão, ela me ajuda bastante a manter um estado de espírito muito, muito bom para receber certas experiências e mudanças para que eu possa seguir para um outro caminho, né? Mais de entrega de resultado. Realmente... Quando a gente observa, como você estava falando, a gente aprende muito. E é muito mais fácil, mais barato e menos dolorido a gente aprender observando do que aprender vivendo. Mas você acha que quando a gente aprende observando algumas situações, a gente consegue extrair o mesmo nível de experiência? Depende de como você vai aplicar aquilo. Né? Tá. Então, por exemplo, porque assim, vai ter casos que você só vai conseguir observar o resultado da qual você espera ou exceder o resultado que você espera. Tem coisas que você não vai conseguir ter sucesso. E tá tudo bem. Depende. Depende para quem tá do outro lado vai encarar aquilo. Por exemplo, se você perguntar para um presidente, um grande empreendedor, você teve sucesso sempre? Vai dizer que não. Não, a maioria foi tropeço, a maioria eu falhei. A maioria eu errei, a maioria eu tive insucesso. E aí depois o sucesso veio, né? Em determinados momentos. É a mesma coisa. Então, assim, quando você não está tendo determinado sucesso, mas consegue absorver a experiência, isso vai te ajudar a pensar no próximo nível. Né? Então, tem coisas que é aquela coisa, você simplesmente você tem que estar simplesmente enjoying the ride. Estar ali e falar assim, eu não tenho mais o que fazer, eu entendo que vai acontecer tal coisa, agora o que eu tiro daqui? Você não pode também cair num desespero que você não vai atingir aquela determinada meta ou objetivo ou transformação que você busca para sua organização, ou uma adoção de uma tecnologia, né? Você vendo que aquilo não está caminhando como você quer e você vai ficar num desespero. Você tem que saber mapear o seu risco, entender o cenário que você está vivendo para poder ver o que eu vou fazer para sair bem dessa situação. Como eu falei, a gente não pode desperdiçar um bom deserto. Mas aí com essa observação, a escuta ativa, as conversas corretas, as perguntas corretas, você ganha um material ímpar na sua vida. E outra coisa, toda experiência é uma coisa que eu aprendi. Toda experiência é única. Nós dois podemos ter trabalhado na mesma organização,
no mesmo projeto, na mesma demanda, no mesmo tempo, Na mesma posição. mesma posição, mas vamos ter experiências diferentes. Até porque nós somos diferentes, então... Somos singulares. É. Então, assim, mas aí, de novo, não desperdice essa experiência que você teve. A maioria das pessoas negligenciam as experiências que elas têm. E para um líder isso é muito ruim. Porque se você não tem experiência, como é que você vai comandar? Como é que você vai liderar pessoas a atingir um determinado objetivo? Um líder sem experiência, ele é mais um do grupo, né? E aí o que acontece? Como ele não consegue liderar, ele sai do estratégico e vai para o tático. Ou muitas vezes vai para o operacional. E isso pode atrapalhar o resultado de uma forma... Acho que eu digo para você, o primeiro impacto que vai acontecer, você vai gerar um problema no seu time. Seu time vai ver você como um competidor. Seu time vai ver você como uma pessoa que não está agregando. Você pode falhar, você pode prejudicar o trabalho de alguém. Enfim, e fora outras questões, né, as pessoas se sentem muito desconfortáveis ter a sua liderança próxima, né, nesse sentido, né, achar que está monitorando, aquela coisa toda. Então, é um jogo muito difícil, né? Mas isso você enxerga, assim, é cultural no Brasil ou você que teve experiências, assim, internacionais? É uma questão natural do ser humano. Isso, eu acho que é mais natural do ser humano, né? Independentemente da parte do mundo que você vive. Por que eu falo parte do mundo? Porque, por exemplo, nós somos latinos. Mas tem muitos de nós que moram lá fora, vivem uma cultura de lá e já se adaptou. Até porque o ser humano é adaptativo. Né? Então, acho que não tem muito a ver com essa questão da onde a pessoa da onde ela é original, né? Mas da onde ela está vivendo aquela cultura. Eu vejo que isso é do ser humano. E eu vejo que é por isso que a gente tem uma pirâmide e muito íngreme, na minha opinião, né? Porque a liderança ela é pequena, ela não... E quando a gente fala liderança pequena, não é porque tem poucas vagas de líderes, é porque poucos conseguem ser líderes de verdade, né? Para ajudar as suas equipes, as pessoas, saber endereçar portfólio, ter inteligência sobre pressão, ter inteligência sobre metas e resultados, ter inteligência para criar planejamentos estratégicos adequados. Então, esse é o tipo de liderança que é pouca, é pequena, né? E eu vou dizer para você, eu já vi muita gente com um grande potencial de liderança, ou potencial técnico para isso, mas nunca será por causa da sua do seu ímpeto pessoal, por causa das suas emoções falarem mais alto do que você realmente precisa para ser um líder, né? Você sabe que eu aprendi isso? Nossa, eu já fiz muita cagada também. Justamente por essa. Né? Quem não? Fez. Mas você se deixar levar por alguma emoção. Hoje eu já... Mas a gente tem que entender que nós somos seres humanos, né? O problema é que do outro lado, às vezes, não tem tanta misericórdia assim, né? Então, não endereça dessa forma. Né? Mas foi importante para mim. Porque aí, quando eu vou conversar com outras pessoas, eu falo assim, nossa, eu já fiz isso, não faz isso. Comigo foi assim. Mas isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Mas você sabe que nem todo mundo gosta? Uma vez eu fui dar um conselho para uma pessoa, não sei se já aconteceu com você. Uma pessoa que eu amava demais, do time. E a pessoa falou, você está se metendo na minha vida. Sim, seco. Eu falei, desculpa, não foi a intenção. Aquilo me assustou. Pois é, assim, eu vejo... E era um conselho de mãe, sabe? Sei. Então, eu vejo assim, eu acho que o líder, independente de ser líder ou não, todos nós temos limites. A gente pode estender as nossas cercas, vamos chamar assim, os nossos terrenos, as nossas linhas, mas ela tem que vir com um time e tem que vir com a abertura correta, né? Se você quer estender mais as suas veredas, você deve buscar meios para isso. Se é um interesse seu como liderança, né? Não, era carinho mesmo, não, puro. Perfeito. Entendeu? Entendi, assim... Simplório, vamos dizer assim, entendeu? Bem
bem cristão, vou chamar assim, ele queria ajudar, bem, né? bem voluntarioso, assim. Sim. Eu falei, nossa, meu, faz isso. Eu tô vendo que você tá fazendo isso, tal. Porque a pessoa veio confidenciar questões pessoais. Eu falei, não Mas faz assim, faz eu entendo, assim. porque a mesma Elô que é em casa, ela é no trabalho. Ah, Você não tem como trocar, né, vamos dizer assim, o chapéu, falar assim, olha, agora eu sou assim, sou assim. É a mesma pessoa. eu acho um horror as pessoas que falam, ai, um horror mesmo, não tem outra palavra. Ah, não, a gente tem que separar o pessoal do profissional, gente, é impossível. Não, não tem como, é difícil. A gente tem que ter profissionalismo, sempre. Mas o que eu sou em casa, eu tenho que ser no trabalho. Senão eu tenho um transtorno de personalidade. Até porque você tem valores. Não tem valores que ficam em casa e valores que ficam no trabalho, um não leva para o outro lado. O que você não Exatamente. pode, obviamente, levar é o trabalho para casa e a casa para o trabalho, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado Sim. nos ambientes, né? Até porque nós temos que ser cada vez mais adaptativos, né? Mas a pessoa é a mesma e ela é singular. Então, Se você tiver um problema na sua casa, isso. você pode não conversar ali no trabalho sobre isso, mas vai afetar de alguma forma o seu rendimento, Isso. o seu astral. Não adianta. Eu acho que uma vez que você consegue entender isso que a gente está falando, você consegue gerenciar melhor até os conflitos da sua equipe, né? Porque você entende como cada um, né? O que cada um preza, valores, emoções. E isso é engraçado que para mim isso até impacta no conhecimento técnico. Por que eu digo isso? Porque quando você fala para mim que você conhece muito de um desenvolvimento de software, por exemplo, como é que eu vou saber? O que você falou? Não, eu preciso ver você em ação. Tem que testar. Eu preciso que você execute seu trabalho. Sim, claro. Também não é uma prova que eu vou falar assim, olha, tá aqui, Lu, então tá bom. Então você me resolve esse projeto, esse problema de lógica e você monta para mim um algoritmo e eu quero ver isso rodando. Não é uma prova que vai dizer que a Elo faz isso, faz assado. Né? É um trabalho contínuo. E nesse trabalho contínuo haverá metas, haverá resultado para entregar, haverá feedback, haverá mudanças, como nós falamos agora. Haverá mudanças, haverá, enfim, um bando de coisa que a gente muitas vezes não tem domínio, né? E o que acontece? Como é que nós passamos do ponto A para B? Então isso vai dizer muito da pessoa. E às vezes tem pessoas que não conseguem evoluir o seu conhecimento técnico porque, vamos dizer assim, ficou no meio do caminho. Então, por exemplo, você programa em Angular, né? E de repente a necessidade agora é olhar Python, tá? Porque o projeto mudou, porque um outro backlog chegou, porque agora o programa vai para vai buscar mais inteligência artificial ou um projeto de data science. Mas você fala, não, eu não quero fazer isso, eu não gosto disso. Não, Ou não me adapto a isso. Ou, melhor ainda, você tem críticas àquela determinada linguagem que não é porque você não gosta, que você não quer fazer, que você não pode aprender, mas é que você tem críticas e você quer sustentar essas suas críticas. Mas no final das contas, o seu cliente está esperando o resultado dele. Ele está esperando um valor a ser entregue. Ele precisa escalar o propósito dele também. E você trabalha para atingir esse propósito do cliente, certo? Se você tem esse freio, você concorda que você perdeu uma excelente oportunidade de aprender algo novo? Né? Eu gosto de uma frase do José Salib Neto, então se o Salibão estiver me ouvindo aí, um abraço para ele. José Salib Neto, ele fala uma coisa interessante, que ele fala o seguinte, a pessoa quando fala assim, eu sou formado em sistemas de informações, ciências da informação, ciências da computação. Parabéns, você é um profissional do passado. Porque você já se formou. Se você já se formou, você já acabou lá atrás, certo? Já acabou. Não, você tem que ser um profissional em constante formação, né? Sempre aprendendo algo novo, se desenvolvendo e tudo mais, né? E ter aquela habilidade de você desaprender e reaprender, né?
Aprender, desaprender e reaprender. Aprender, desaprender e reaprender. Que é o que a gente, como pessoa, tem que fazer Temos o que tempo fazer. todo. Mas isso não tem que ser algo também que você deve lembrar de fazer. Isso tem que ser algo Assim, natural. natural. Tem que fluir. Exatamente. Você tem que se conscientizar que você precisa disso e fluir. Exatamente. Porque senão também fica uma coisa robótica. É. Eu não tenho medo de falar que eu não sei fazer tal coisa, que eu não sei, mas a gente vai aprender. Isso. Entendeu? Fala assim, gente, eu não sei como a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer porque tem gente esperando e a gente se comprometeu a fazer. Mas isso também requer um perfil de protagonista. Porque você pode ser 3 pessoas na sua vida: um protagonista, um coadjuvante e um vitimista. Eu vou Aí o dizer, vitimismo não dá, gente. Eu não esse é o aguento. problema. Acho que se você olhar numa porcentagem de número de pessoas que são assim, a menor porcentagem são os protagonistas. E eu vou dizer para você, eu nem sei se se é dividido assim meio a meio entre vitimistas e coadjuvantes. O problema é que nós não somos protagonistas por 2 motivos. Um, porque nós não somos encorajados para isso. Então, as pessoas elas têm medo de assumir um protagonismo para as vidas delas. Por que você acha? Porque, primeiro, eu acho que num cenário de mercado, a maioria das pessoas vê protagonismo como algo ruim, algo que, assim, não é bem visto. Será que é porque elas não estão dispostas a pagar o preço do protagonismo? Que o protagonismo cobra? Cobra e vai ter muita gente atacando pedra em árvore que dá fruto. Isso vai acontecer. Não tem assim as pessoas não batem palmas para o protagonismo, né? Elas batem palma para o resultado do protagonismo, Exatamente. mas o processo é atacado. É atacado. Então, por isso, mas de qualquer maneira é necessário. É necessário. A gente tem que ter isso. Você tem que ser protagonista na sua vida profissional. Não espera que a organização vai fazer isso por você. Ela pode criar caminhos e dar as ferramentas para você, mas é você que tem que ir lá e fazer a canoa, né? Cortar a árvore. Mas a gente tem que ter temos que fazer parte dessa porcentagem do protagonista. E temos o protagonismo até das nossas atitudes, das nossas ações, né? Isso eu levei para minha carreira, para minha vida profissional. Eu sempre levantei a mão para assumir coisas que a maioria das pessoas não queriam. Eu falei, não, eu faço. Eu também. Eu quero. E aprendi muito. E isso me deu uma bagagem que eu precisava. Assumi os riscos, como eu falei. Mudei de organizações quando eu queria. E isso me deu aí um conhecimento bom, uma experiência. E eu fiz muitas amizades. Né? Criei um network bastante interessante também, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um perfil um pouco mais protagonista. Eu acho que a gente pode até balancear. Talvez, mas, todavia, nunca chegar pro vitimismo. Não. Mas um determinado você pode ser um coadjuvante porque você está numa equipe. Não, e a gente tem que Onde que você respeitar tem um o ambiente que a gente protagonista está. ali que está ali, né, direcionando aquela equipe, né? E você está ali para ajudar, você está ali para complementar, né? Então, temos que ter um pouco desse balanço também, porque quando você também tem 2 alfas, é complicado assim em determinadas organizações, né? A não ser que são papéis e responsabilidades muito bem definidos e fronteiras muito bem definidos. Mas se você não tem isso, você vai ter 2 alfas que cada um vai estar remando para um lado diferente. Tá no mesmo barco, E mas... o barco fica girando, girando, girando. E o povo que tá no barco vai ficar assim, né? os outros coadjuvantes vão ficar assim, olhando pra cara do outro, assim, a gente tá indo pra onde o cara? Não, então pra esquerda, não, então pra direita. E fica aquela girada. E isso pode ser eterno, porque o protagonista também, ele é munido de energia. E a energia, às vezes, quando ele demora para acabar. Então, o povo vai ficar muito tonto, muito cansado, o pessoal do meio, né? Então, e eu acho que também temos que ter um pouco da humildade. Falar assim, não, tá bom. Vamos remar pra onde você quer. Você perde hoje, você ganha amanhã. Né? E o importante, de novo, é o alvo. O importante é atingir o objetivo, entregar o que você precisa entregar. A organização precisa de resultados. Se quem não tem resultado, não tem valor. Então... Não tem entrega, né? Aí cai no que a gente estava conversando aqui, né? Eu noto que muitos executivos, eles têm o resultado, eles querem o resultado deles. Eles não querem exatamente o melhor resultado para a organização.
Bom, Eu tô falando em grandes corporações, tá? tá. É o que eu, acho o que eu que- vejo, assim, que eu já vivi muito. Eu acho que, independente da corporação, existe pessoas com agendas pessoais. Agendas pessoais. Tem gente que Isso. tem agendas pessoais, sim. Não, não, assim, é muito difícil, assim, também dizer que é todo mundo, assim, né, que tem, mas Todo mundo não, mas eu acho que uma quanto boa maior parte, o né? cargo, Depende muito. a Acho que pessoa quer se manter muito lá. depende. Eu não creio que seja tão assim, não volume tão grande. No entanto, sim, existem agendas, mas eu vejo também que muitos executivos. Se você falar que ninguém tem agenda, isso é uma falácia. Todos nós temos agendas, certo? Mas como é que você alinha a sua agenda à agenda da organização? É esse que é o ponto. Isso. Se você conseguir fazer isso, é um ganha-ganha muito bom, Uhum, né? sim. E às vezes, vamos lá, a organização, E ela... tá tudo bem. Sim, tá ótimo. A organização, ela... Você tem que ter controle e domínio daquilo que te compete. Então, por exemplo, você tem uma agenda sua, pessoal, e você quer alinhar com a da organização, mas a organização está indo para um outro caminho. O que você deve fazer, às vezes, é perder um pouco agora para ganhar amanhã. Né? E aí você expõe de novo a sua agenda e tenta conciliar com a agenda organizacional. Mas isso é o ético. Isso é um correto, isso. Mas e quando você tem um outro cenário, onde que a sua agenda fala maior do que a da organização, eu nunca vi isso perpetuar por muito tempo. E uma hora... Você acredita que cai? Sim, acredito que sim. Acredito que cai. Acredito que virá um momento... Ou até te digo mais. Às vezes tem pessoas que passam a sua vida profissional dessa forma, mas em determinado momento, às vezes, ela aprende. Ela se redime. Ela muda de rota. Eu acredito na mudança das pessoas, é verdade. Aí ela pode... E eu gosto muito desses cenários. Mais do que o cara que foi ético a sua vida inteira. Por quê? Porque você vê algo extraordinário. Você vê uma mudança que trocou o mindset daquela pessoa e ela foi para um caminho que beneficiou a todos. Eu acho extraordinário isso. E quando acontece isso, geralmente ela busca se redimir com Sim, o passado, né? sim. O problema é que como é que ele sai vivo disso? Porque às vezes quando você muda de rota para um caminho mais interessante, onde que beneficia a organização, os liderados e você, muitas pessoas às vezes não perdoam muito esse passado. E aí dificulta o trabalho dessa conversão, né, do executivo. Então, mas de novo, nós temos que dominar aquilo que compete a gente. Não importa se estão dizendo isso. Se você está sentindo que você está fazendo o trabalho correto, você está indo para o caminho correto, é ético, e você consegue dormir bem e não infringe seus valores, olha, eu acho que segue em frente. Não importa o que a crítica vai dizer. Segue em frente. O importante é estar fazendo o que é o correto, né? E é isso. Acho que todo ato correto tem um preço a se pagar também, né? Então, Todo ato tem um preço a se pagar. tem. Correto ou incorreto. Verdade. É. E aí depende do que você vai querer pagar. Isso é verdade. Aí a gente volta no, tipo, qual o preço que você está disposto a pagar? Você está disposto a pagar o preço? Eu já passei por situações como essa, onde que eu fui prejudicado, mas eu fiquei, vamos dizer assim, eu fiquei decepcionado com a situação, mas não fiquei decepcionado com o processo. E eu acho que tudo se paga, sabe? Eu acho que quando você... Eu acho que de novo, são experiências muito importantes que você vive. Né? Por exemplo, eu já desenvolvi programas de transformação, né, por causa da tecnologia. E se não fossem as minhas experiências, eu nunca conseguiria nem começar um projeto desse, um programa desse. Eu tô indo para um lado mais de transformação, de projetos, do que falar de liderança, de grupo, de área, porque aquilo às vezes é meio repetitivo, né? Então, a transformação você vai ter que gerar um impacto significativo na organização, né? Então, você tem que trazer o resultado efetivo ali, né? Tangível. Eu tenho um excelente exemplo. Eu fui o líder de um programa global de uma empresa
para trazer a computação em nuvem para minha empresa, né? Na época que computação em nuvem ainda era algo que ninguém sabia explicar muito bem como era. A Amazon estava vindo com essa ideia e eu tive que montar esse programa e eu tinha uma equipe grande e eu percebi que assim, se eu não conseguisse vencer a barreira do ceticismo das pessoas em relação ao tema, de mudança do mindset e trazer essas pessoas para mais perto e também capacitá-las para a entrega do resultado, o técnico, sabe, a computação em nuvem em si, os workloads que a gente ia migrar, não ia adiantar nada, sabe? A gente nunca ia alcançar o objetivo correto. E eu vou te dizer mais, acho que um projeto bom, uma iniciativa boa, quando você entrega resultado e todo mundo celebra e lembra daquele projeto. Foi muito legal participar. Foi muito bom participar. Dar depoimentos de graça. E também, assim, criticar, todo mundo critica. Mas elogiar custa muito caro. Mas quando as pessoas fazem isso de forma genuína, assim, fica marcado, né? Eu tenho nesse caso, por exemplo, que eu trouxe, ao final do projeto, o começo foi muito desafiador, né? As pessoas não jogaram fair. Não foram necessariamente justas, mas eu vi aquilo como um desafio. E quando eu consigo fazer o devido change management e a gente consegue fazer uma transformação maravilhosa, que inclusive o próprio fornecedor falou assim, eu nunca vi nada igual. A gente chegou num nível muito bom, as pessoas estavam dando depoimentos de graça. Coisas que, por exemplo, caíram no meu LinkedIn. Então, se for no meu LinkedIn, vão ter pessoas nessa época dando depoimentos de graça. Falei assim, foi maravilhoso trabalhar com ele, eu trabalhar um projeto tal, desse que eu estou mencionando. E até hoje eu encontro gente, falo assim, você conhece o Daniel Pedroso? Conheço, olha, eu trabalhei com ele no projeto tal. Esse daí, conto isso e aquilo. Então, assim... É gostoso isso, né, Daniel? Eu morro de rir. Eu tenho um amigo, o Manuel também estiver ouvindo, um abraço pro Manuel. O Manuel é uma pessoa extraordinária. A gente estava trabalhando nesse projeto e eu me lembro que ele me parou assim no meio tipo, no finalzinho. Ele me parou assim num dos corredores que a gente fazia muito meetup, né? E aí ele me parou e falou assim, vou te falar uma coisa de você. Ele me chama de garoto. Vou te falar uma coisa de você, garoto. Ele é mais velho que eu. Ele falava assim, você não gosta de desafio. Você gosta de desafios desafiadores. Gosto super desafio. Eu morri de rir. Eu olhei pra cara dele assim, tentando entender se... Cara, isso é um pleonasmo. Tipo, como eu subi pra cima, né? O que é isso? Aí depois eu entendi. E até fiquei preocupado. Falei, eu nunca olhei por essa ótica. Falei, nossa, o que é isso? Eu fui parar pra pensar. E eu olhei e falei, é verdade. Isso me fez até criar uma autoavaliação minha, né? De pensar sobre a minha... como eu opero como líder, né? Como é que eu ajo como líder. E até porque eu preciso entender se eu tô num pace muito pesado ou não para a equipe, né? E quando ele falou isso, mas eu vi que era um elogio. Eu vi que foi, na verdade, até uma piada, né? Ele falou assim, olha, é piada, parece piada, mas é verdade. E eu vi isso como um elogio. E Claro que eu é. achei interessante essa abordagem. Vi que o time não morreu por causa disso, né? Mas se hoje parar essas pessoas, se for na organização que eu trabalhava e perguntar, falar assim, você lembra do projeto? Foi muito interessante. Então, eu gosto bastante assim desse tipo de situação. Por isso que eu acho que o líder ele tem que ter essa afinidade nesse sentido, sabe? E, de novo, tá tudo bem você ter suas agendas, tudo bem você passar por determinados desafios, mas você não pode deixar de aproveitar um bom deserto. E bons desafios também, né? Saber arriscar de uma forma controlada, de uma forma responsável. Na inovação a gente fala o seguinte, a gente gosta muito do termo da cultura do erro, né? Mas eu gostei de uma frase de uma amiga minha, da Gláucia, que ela diz o seguinte, eu ouvi ela dizendo uma vez assim, é errar com responsabilidade, né? É como se fosse assim, errar com responsabilidade, mas ela falava assim, não, era
errar de uma forma com supervisão. O que quer dizer com isso? Você Meu erro erra. supervisionado. Você erra, mas o que você aprendeu com ele? Agora, se você for... se você for reincidente no erro, aí já é trapaça, né? Aí já é, né? Para não falar outra coisa. Muitas vezes é né? auto-trapaça. Né? Então, assim, é sabotagem, né? Não é ruim. Então, assim, você tem que aprender com o erro. Quando a gente olha o feedback loop do Eric Ries, né? Do Lean Startup, ele fala isso, né? Você tem uma ideia, você constrói, prototipa, né? E aí você aprende, né? Você mede, cria dados e você aprende com ele. E você continua, Porque se você fizer e errar, porque nesse processo você pode errar. Você vai aprender com o seu erro. Mas você erra rápido, aprende rápido Isso, e corrige rápido. aí você vai lá e faz o processo novamente, certo? Isso. Mas, de novo, se você faz esse processo e você continua no mesmo... Você está simplesmente dando volta, né? Você está errando igual, não pode ser assim. E todo erro custa dinheiro. Tem duas coisas que custam dinheiro. E não necessariamente elas vão te dar o resultado que você espera. Tá? Mas depende, de novo, depende da sua postura. É o erro e a ideia. Então, se você erra constantemente na mesma coisa, tá caro. Mas se você erra e aprendeu, isso vai te dar benefícios. Vai te trazer até receita. Né? Se você tem uma ideia que não serve para nada, custa. Mas se você tem uma ideia muito bem trabalhada, ela vai te trazer receita. Os dois são ótimos. Quem tem uma mentalidade de inovação. Mas se você não tem, ele vai te trazer um prejuízo absurdo. Sensacional. Olha, eu poderia ficar aqui... Também posso falar o dia inteiro. Se deixar, eu falo. Poderia ficar aqui até amanhã conversando. Foi uma honra imensa, Daniel, conversar contigo. O prazer foi todo meu. Obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que esse papo aqui vai alcançar muitas pessoas que precisam ouvir isso, porque, olha, tudo que você ensinou aqui hoje foi uma aula. Foi uma aula de, assim, de inteligência, em termos de QI mesmo, de você aprender a ligar, a saber ligar as peças mesmo, inteligência emocional, liderança, vida executiva, inovação. E realmente isso que você falou de a gente ganhar as pessoas, que a inovação ela custa, você tem que conquistar as pessoas para comprar ideia, tal. Eu vejo isso também muito no meu dia a dia. Até porque a inovação ela é importante, mas ela tem um paradoxo. Todo mundo sabe que é importante, mas ninguém quer. Porque vai mexer no seu, vai mexer no seu meio, vai mexer em você. Mas sem ela também é difícil sobreviver. O ser humano ele evolui por causa da inovação, o que ele criou de inovação. O que seria de nós para viajar longas distâncias se no Santos Dumont não desenvolvesse lá os Wright Brothers também, né, no seu lado, desenvolvesse o avião, né? Isso era uma inovação para a época, porque na época você viajava de Zeppelin, de balão, mas tiveram que mudar um pouco do cenário que eles viviam para poder chegar lá. Então, assim, a inovação é importantíssima. E nós que somos da área técnica, da área de tecnologia, sem inovação, você não está desenvolvendo tecnologia. Você está desenvolvendo uma ferramenta. Uma ferramenta, eu falo isso. É um martelo para bater prego, sabe? É uma chave de fenda para e tirar mudou um parafuso. A fenda, aquela chave de fenda não funciona. Exato. E as pessoas precisam entender então, isso. se você só tem isso, por exemplo, na minha casa, eu não tenho caixa de ferramenta, pra você ter ideia. Eu tenho o que os amigos que vão lá em casa, os colegas que vão lá em casa, assim, eu chamo de colega porque, né, eu sempre faço amizade com as pessoas que vão prestar serviço na minha casa. Eles deixam uma chave de fenda ou outra, um martelo, aí eu guardo. Mas quando eu olho que eu tô precisando de alguma coisa, eu não tenho. O que eu faço? Eu improviso. Né? Então, é isso que tá. Se você tem que entender que nós precisamos ter uma mentalidade de inovação, pensar fora da caixa. A gente tem que ter a cultura do erro. Isso independentemente de que área que você seja. Mas eu acho que isso é pra vida. Sim, com certeza. Como é que você cria filhos se você não tiver essa mentalidade? Não. Pai e mãe tem que inovar todo dia.
Porque não dá para deixar só olhando. Na época, minha filha era assim, deixar olhando galinha pintadinha não dá. É o maior case da nossa vida. Os maiores cases são os nossos filhos. É verdade. Não é? Porque o emprego você pode mudar. E falando um pouco de filho, Né? Falando um pouco de filho, assim, nós temos que lembrar que nós somos referências para eles. Sim. Eles são muito bons observadores, são esponjinhas. Se a gente não está dando um determinado exemplo, eles também. Independente da idade. Por isso que em casa nós somos inovadores, articulados, multifuncionais. Temos ali, somos ambidestros. Para fazer a coisa acontecer, nossos filhos já aprendem dentro de casa. Eu falo uma frase para os meus filhos em casa muito forte, que a gente diz o seguinte, eu falo para eles assim, o que você faz em casa, você faz na rua. Óbvio. Certo? Seja pro bem ou seja pro mal. Agora, se você aprende em casa, se você estuda, lê, desenvolve coisas interessantes, você colabora, cocria, coisas do tipo, sabe, viver em sociedade, em comunhão, você aplica o que você aprendeu, você vai fazer isso lá fora. Sim. Então, e eu achava que eu falava isso para meus filhos, mas de tanto falar, agora isso virou mantra para mim. Então, eu, por exemplo, quando eu vejo que eu tô assim, num momento de conforto e tudo mais, me vem na cabeça, eu preciso aprender alguma coisa. Então, eu busco os conteúdos que vão me enriquecer, por exemplo. Eu confesso, eu fico medianamente agora em rede social. Agora eu busco também, eu instruí o meu algoritmo para algo que me interessa. Eu faço isso. Eu também. Né? Eu já estou treinando meu algoritmo para isso. Né? Eu tenho os meus agentes pessoais que eu desenvolvo, então eles também desenvolvem trabalhos para mim e me ajudam no desenvolvimento do meu conteúdo. Então isso tudo eu percebi o quanto isso é importante. E aí, quando eu saio da minha casa e vou para encontros como o nosso, eu vou para mentorias que eu aplico, ou fazer os meus projetos, ou estar na organização que eu estou, eu consigo, vamos dizer assim, aplicar muito bem aquilo que eu fiz no meu bunker, né? E um exemplo disso, eu acho que para só finalizar, muito interessante, foi quando eu, na startup hoje que eu apoio, né, que eu estou, nós temos um projeto, foi criado, tinha um determinado projeto, um produto, na verdade, e aí fica aqui a dica, chamado Ants for Business, depois o pessoal pode pesquisar, que eu olhei a arquitetura, né, e eu falei, eu acho que aqui tem uma oportunidade muito boa de mudança para atingir um objetivo específico. Muito mais aqueles que a gente estava mapeando, né? E aí eu ajudei a construir essa arquitetura e ficou uma coisa tão boa que a gente apresentou para o Web Summit de Portugal. Ai, aí nós chamamos, teve lá tem lá um evento que eles fazem essa, né, captura de startups e tudo mais para ser expositor, né? Nós estamos no programa Alpha. E aí eu fiz o pitch. E o engraçado do pitch, eu tinha 2 minutos de pitch. Uma coisa assim. E aí eu fiz o pitch com esse refactory, né, do produto. E hoje estaremos lá, dia 10 de novembro. Estaremos sendo expositores. Eu também vou fazer um pitch num palco. E eu acho que a gente vai ter uma palestra também. Eu acho que eu vou dar uma palestra lá, se não me engano. Muito bom, parabéns. Mas estaremos lá em Portugal do dia 10 ao dia 13. Graças a esse pensamento, essa mentalidade. Graças também ao time da startup que acreditou na minha ideia e também na forma como eu conduzi o produto. E agora esperamos aí que a gente consiga escalar a proposta e tudo mais, e eu consiga ajudar a startup a atingir seu objetivo também. Muito bom, Daniel. Daniel Pedroso, que conversa rica. Obrigado, em prazer foi todos meu. os níveis. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. E que a gente possa ter outras conversas como essa e que a nossa relação perdure aí. Com certeza. Para a eternidade, por que não? Com certeza. Conta comigo. Obrigado a todos também que puderam assistir isso aqui. Fiquem à vontade para me entrar em contato comigo. E fico à disposição para próximas conversas. Igualmente. Muito obrigada, Obrigado Daniel. a você.